Mas, assim, tem pessoas que vêm me perguntar no PV e querem uma explicação mais ampla sobre o que são os componentes da Aliança da Terra. Quem são? Quem são? Então, as pessoas falam, mas fala-se muito da Aliança da Terra, mas quem são essas pessoas? É, pois Explica é, um quem pouquinho. são? Quem são a Aliança da Terra? A Aliança da Terra é um conjunto de inteligências supra-humanas que comandam a parte do planeta. Digamos que seria um organismo de supervisão da Terra a nível galáctico. A gente diz assim, a Deus que comanda a Terra, Deus, tá, mas vamos traduzir Deus para uma coisa mais palpável, né? É um grupo de pessoas ligadas ao Pai Criador, à fonte, que são humanos e que são também não humanos, né? Metade de cada um, aproximadamente são nove grandes generais, grandes seres da Federação Galáctica, sendo que 4 ou 5 são humanos e 4 ou 5 não são humanos, né? Totalizando 9. Então nós temos aí generais físicos das marinhas, da Força da Aeronáutica e da Marinha Americana, acredito que seja dos Estados Unidos, também de algum outro país, mais 1 ou 2 anciões, que são também coordenadores, junto com 4 ou 5 anciões, daí, no caso, não humanos, que seriam os Pleiadianos, Sirianos, Arcturianos, Andromedanos, que integram essa federação galáctica que a gente diz resumidamente aliança. Mas é uma aliança militar, exclusivamente militar, com inteligências que não são militares, que são acima do militar convencional, que comandam essa operação de desmanche do velho sistema chamado de a Matrix, que dominava o planeta já até então, e ao longo de tantos milênios. Então, assim, é uma força militar conjunta de 209 nações, em que cada nação ela deve receber, acredito eu, uma mensagem, um e-mail, diz, olha, aqui nós somos da Aliança da Terra, você, país tal, você é obrigado a obedecer estas normas que nós estamos determinando agora como normas mundiais que devem ser obedecidas por todos os países. Vocês farão isso, 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 não farão isso, 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 aquilo. Então, eles dão as ordens, né? E o país que não se submeter a essa, digamos, a controle da aliança, deve sofrer sanções e retaliações, né? E lembrando que existe também o lado militar, ou existia pelo menos, né, o lado militar das trevas, que era comandado pelo Deep State americano e que fazia também ações militares, porém trabalhando não para o bem do povo, mas para o bem das elites. E esses militares estão aos poucos sendo retirados, né, mas eles eram uma grande parte também. E tinham equipamentos bélicos poderosos que também eram utilizados para intimidar os países que não obedecessem às suas ordens. Não lembre, nós estamos numa guerra mundial entre a Aliança da Terra e o lado sombrio do planeta, que a gente chama da Cabala Negra, do NOM, enfim, tem vários nomes, globalistas, elite, não importa, né? É o mesmo grupo e que domina como um grande polvo gigantesco todas as instituições na Terra, política, economia, religião, farmácias, médicos, bancos, tudo é do controle deles. E agora, então, está havendo um desmanche controlado dessa matriz, que é o que a gente vê agora com esse sistema aí que está acabando com a força da Matrix antiga. E o primeiro desmanche deles é financeiro. Eles vão perdendo a força financeira. E depois de perder a força financeira, eles se tornam mais vulneráveis e aí são atacados. Mas no momento, enquanto eles tiverem força financeira, né, eles ainda têm algum poder. No momento que a força financeira deles acabar com a vinda do QFS e com a eliminação do sistema SWIFT, né, eles não terão mais poder de comprar milícias, de comprar barganhas, de comprar países, de comprar políticos, de comprar celebridades, não vão ter mais esse poder. E aí o poder deles se desvai, assim como um castelo de cartas que vai cair. É isso, Ana. Nós temos aí um grande. Agora estamos falando da atualidade, mas também pessoas que ficam me perguntando. Ana, pergunta para o Luciano: chapéu branco. Quem são os chapéus brancos? Pois é. Chapéus Nós brancos estamos é. desmistificando aqui, Não, começando a não, não, brincadeira, não. né, gente? Chapéus brancos é uma outra denominação da chamada aqueles que servem à Federação Galáctica do Bem. Então, digamos, a federação seria esse grupo de nove grandes autoridades militares do mundo, né? São 9, tá? É o Conselho dos 9 que chama. Esse Conselho dos 9
comanda um outro conselho abaixo, que deve ter aí no mínimo, né, 30, 40, 50 pessoas, que eu também não sei, ninguém sabe, né? Mas existe uma hierarquia. O conselho dos 9 é o top. Aí comanda um conselho abaixo, que seria, digamos, todos os generais da Terra, né? Algo assim, vou dizer, né? Que comandaria um outro grupo abaixo, que seria todos os, digamos, os encarregados da parte política, midiática, econômica, que comandam um outro nível abaixo, que comandam daí, ou a parte do baixo escalão, que seria quem as pessoas que estão trabalhando para a aliança, que seriam os chapéus brancos, né? Então, chapéus brancos seria um nível dessa hierarquia em que a própria Federação Galáctica pode ser chamada de chapéu branco, mas ela não é chapéu branco, ela é o comandante dos chapéus brancos, ou seja, os chapéus brancos é um nível abaixo, né? Ou 2 ou 3 níveis abaixo do topo da escala, né? Então, por exemplo, a pessoa, se eu me considero uma pessoa desperta e que eu estou trabalhando para a aliança e estou divulgando a transição, eu, de certa maneira, sou um chapéu branco também, né? Assim como muitos políticos que estão trabalhando para a aliança, que estão disfarçados ali, e são chapéus brancos. Assim como, por exemplo, o Trump é um chapéu branco, né? Os anciões chineses são chapéus brancos, e assim por diante. Eles não são a federação, mas são subalternos da federação superior, é isso. Essa semana nós tivemos um assunto interessante, né? O Trump até agradecendo a rainha da Inglaterra por ele ter descoberto que eles são primos. Como que você consegue entender e passar para a gente o que é isso? Tudo é uma encenação, né? Não são primos, não, porque a rainha da Inglaterra ela é uma impostora, ela é uma usurpadora do trono. Então, muitas vezes ele se faz de querido, Não, né? é com o rei, O rei, desculpa, o o rei rei. Charles, pois sim, todos eles são híbridos, todos eles são lagartos, todos eles são reptilianos, não são humanos, eles não têm linhagem, eles não são primos de ninguém, eles têm uma casta única, né? Mas eles se travestem de humanos, se travestem de parentes, se travestem, tudo uma narrativa, né? Tudo que eles falam muitas vezes não dá para acreditar. Mas assim, o que nós temos em comum é que existe sim uma linhagem reptiliana que tomou conta de todos os tronos da Terra, inclusive a coroa britânica, a coroa holandesa, a coroa da Dinamarca, todas as monarquias do mundo são comandadas por reptilianos, por híbridos, né, que eles tomaram conta como impostores. E a gente tem o contrário, que é a Aliança da Terra, que está para desmantelar essa turma do mal aí, que vão ser extintos na Terra. Então, qual é a relação? Por que o rei Charles foi visitar o Trump? Por que ele foi na Casa Branca? E por que eles tiveram essa relação e tal? O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que o Trump recebeu, digamos, a presença do rei Charles, suposto rei Charles, que ele, pelo que a gente sabe, ele também já é um dublê, um clone, que o original já foi levado, nós vamos deixar para lá isso. No momento que ele recebeu a presença do Charles, ele estava ali encerrando a chamada Lei do Almirantado Marítimo, que era uma lei da coroa britânica que determinava que todo americano e que toda pessoa deste mundo devia obrigações para a coroa britânica e para o Vaticano. Existe uma lei chamada Lei do Almirantado Marítimo, que foi decretada pela rainha no ano de 1817, algo assim, né? Ou seja, todos nós, eu, você, a sua roupa, o seu cachorro, o seu gato, o seu chapéu velho, tudo pertencia à coroa britânica. Você nem sabia disso, né? O seu filho, né, o seu papagaio, o seu caturrito, tudo. E assim determinava a lei do Almirantado Marítimo, né, que é uma lei absurda que foi decretada pela coroa justamente para impor um domínio e dizer que nós somos escravos do sistema. Com a visita dele, essa lei foi encerrada, teoricamente, e o Trump se mostra agora que ele que está no comando do mundo e todas as outras monarquias do mundo estão subjugadas ao comando da aliança, porque o Trump não é o Trump representa a aliança da Terra, né? Então, quando ele faz uma coisa, dizer eu farei, na verdade não é ele que está falando, é a aliança que está fazendo por intermédio dele. Ele também é um laranja da aliança, né? E ele também não faz nada de acordo com o seu belo prazer, ele apenas interpreta, cumpre ordens que a aliança dá para eles. Ó, você vai fazer isso, 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 e ele vai lá e faz, né? Então, tudo isso é uma simbologia que o velho esquema da monarquia e da Matrix do controle está ruindo. E isso é uma excelente notícia, que a gente está vendo cada vez mais as coisas aparecerem como nunca vimos antes, né? E vai vir muito mais coisas por aí, né? É isso.